Onde que tá? Onde que tá o coisa? Olá, pessoal, boa noite. E a cidade que vocês estão? Tá fria? Como que tá a temperatura hoje? Eu falo aqui de São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Tá começando a fazer frio aqui, hein? Vocês me ouvem bem? Esperar mais uns 2 minutos o pessoal terminar de chegar, né? É uma galera grande aí inscrita. Pode vir. Ó, Bauru. Eu sou da região de Araraquara, conheço Bauru. Embu das Artes. Boa noite, Campinas. Já morei lá, adoro Campinas. Rio de Janeiro, ó, minha filha estuda no Rio de Janeiro, o povo da carioca. Sumaré, Itatiba, São Carlos, conterrâneo meu, Petrópolis, Bragança Paulista. Que legal, gente. Estou muito animada de estar aqui com vocês nessa noite fria, mas ao mesmo tempo cheia de calor humano, para a gente falar um pouco de um tema que, de certa forma, ele é um tabu na nossa vida, né? Porque a gente não inicia a nossa educação, nossa formação educacional convencional com esse tema, que é tão importante quanto a alfabetização, né? Então, de forma muito simples, muito acolhedora, sem julgamentos, sem convicções de certo ou errado. É o que faz sentido para você que vai valer a pena hoje, esse tempo que a gente vai estar juntos, tá? Então, são reflexões provocativas para vocês olharem para o dia a dia de vocês, né? Será que eu estou olhando para as minhas prioridades financeiras? Então, esse tema, ele vem justamente para esse olhar um pouco diferente. Não quero aqui construir nenhuma planilha com vocês, né? Isso eu acho que vocês já sabem bastante, né? Quanto eu recebo, quanto eu tenho de receita, quanto eu tenho de despesas. Mas, assim, tentar colocar de forma reflexiva mesmo a alteração do comportamento. Por que que eu esqueço as minhas prioridades financeiras, né? A gente vai ter esse bate-papo bem leve para enxergar isso. Acho que agora já dá para a gente começar oficialmente. Aqui são 18 horas e 39 minutos. A gente marcou às 18h30, então já vou startar aqui. Então, me apresentando de forma oficial, boa noite, eu sou a Débora Salvino, trabalho com instituição financeira há quase 20 anos, atualmente sou gerente de negócios no Sicoob Credidseg, uma instituição financeira cooperativa que faz toda a diferença, tem feito toda a diferença na minha carreira, pela forma que o cooperativismo abrange esse assunto, né? De forma integrativa, de forma consultiva, de forma acolhedora, diferente do que a gente é acostumado no sistema convencional. Sou idealizadora de um movimento que vocês estão tendo o privilégio de ser a primeira turma a ouvir, que é o Tintim por Dindim. O Tintim é porque eu acredito muito na celebração das conquistas. O Tintim é porque eu sou apaixonada por vinho. O Tintim é porque a vida é feita para ser vivida de forma plena, vibrante, integral. E o din-din é porque é o nosso assunto, né? Finanças. E, então, veio para complementar. Então, sou idealizadora dessa comunidade que vem trazendo um novo olhar para as pessoas sobre
o que são as finanças, tanto pessoa física quanto jurídica, e a gente está aqui para apoiar, para assessorar, para prestar consultoria, tá? Então, eu vou iniciar essa palestra com um vídeo da Simplicity, que é a instituição organizadora desse bate-papo, ela que promove essa interação nossa nessa noite. Vou soltar um vídeo aqui bem explicativo para vocês conhecerem um pouquinho mais. A Simplicity é reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSM, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho. Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. Olá, voltamos aqui. Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, de forma oficial, apresentadas. Vamos à palestra do dia. Não esqueça as suas prioridades financeiras. Compartilhar minha janela aqui. Por que esse tema? Porque eu acredito que todo mundo que está aqui trabalha duro, corre atrás, faz o melhor que pode, mas nem sempre a gente consegue caminhar com as nossas finanças na mesma direção, não é mesmo? Todo mundo busca uma vida feliz, uma vida tranquila em todas as áreas da vida, inclusive, principalmente nas finanças. Só que muitas vezes a gente se vê preso e se torna escravo do dinheiro. E o dinheiro, ele não veio para escravizar a gente, ele veio para se tornar uma ferramenta. E toda ferramenta, ela precisa ser bem trabalhada, ser bem explorada para ela trazer um resultado efetivo. Com o dinheiro é a mesma coisa. Como lá atrás eu já disse no início, esse tema, ele é tabu na nossa vida. A gente não cresce na família. Raras são as famílias que debatem esse tema com os filhos. A gente não tem no sistema convencional de ensino uma matéria para explicar a gente olhar para o dinheiro como ferramenta, ensinar quais são as prioridades da vida, né? A gente pensar na pirâmide de Maslow. O dinheiro está ali para suprir as nossas necessidades básicas. Todo mundo precisa do dinheiro para comer, para vestir, para viver, né? Sobreviver, inclusive. E como alinhar as nossas finanças com o que realmente importa? Eu quero começar com uma pergunta simples, mas eu gosto dela porque ela é poderosa.
Se você tivesse que cortar metade dos seus gastos hoje, o que você continuaria fazendo? Não é simples, né? Não é simples a gente conseguir nem responder quais são esses nossos gastos, quanto mais pensar em tirar a metade. E você não está sozinho. Olhem esses dados, super atuais. 9 de junho de 25, CNN, Folha Economia. Endividamento sobe a 78,2% nas famílias em maio. Valor econômico, 19 de maio de 25. Quase a metade dos brasileiros está inadimplente. Trouxe o mapa aqui do endividamento do país, que foi feito recentemente, uma nova pesquisa através do Serasa. Percebem que todos os estados, exceto Santa Catarina, que é o estado que tem menos percentual, mesmo assim 36% não é um percentual baixo. Quando a gente associa dinheiro, normalmente, né, o modelo mental que a gente tem é quantidade. Então, se eu pensar por esse viés, esse mapa já começa quebrando um mito, que eu vejo estados ricos, onde a renda per capita é altíssima, com índices altíssimos de endividamento. Então, isso vem trazer para a gente que dívida, não administrar o dinheiro, não tem nada a ver com a quantidade de recursos, com a quantidade de dinheiro que você tem no seu bolso, na sua conta financeira, na sua conta corrente. Débora, mas por que então que as pessoas se endividam? Né? Vocês devem estar perguntando. Elas se endividam basicamente por 3 tipos de comportamento. O primeiro deles é o padrão de vida inadequado. Como assim, Débora? O que é isso, padrão de vida inadequado? Quando você, dentro desse padrão, a gente vai ter alguns tópicos, tá? Vou apresentar aqui para vocês 3 tópicos. O primeiro dele é a desorganização financeira. Se você não tem estratégia, você não vai a lugar nenhum. E isso serve para todos os pilares da vida, principalmente o financeiro. Você precisa conhecer os seus números para saber qual que é o seu padrão de vida, o desejado e o atual. Então, estou endividado. Como que eu vou sair da dívida? Não tem jeito. Minha família é assim, a gente nasceu pobre e vai morrer pobre. Nós somos assim mesmo. Eu só nasci para trabalhar e pagar boleto. Gente, nem só de boleto se vive. A vida não é só pagar boleto. Eu já falei lá atrás, é tintim por din-din. A gente veio a esse mundo para viver de forma plena, feliz, né? Abundante. O Criador, quando nos fez, ele nos deu tantos presentes maravilhosos, que é a terra, a natureza, e deixou um legado. Vá e viva em abundância. Então, tem alguma coisa que está nos tirando da rota primária, né, da formação do ser humano, e a desorganização financeira é uma delas, onde a gente não enxerga o padrão que a gente vive e vai só acumulando dívidas, despesas, sem enxergar. Desculpa, obrigado. Enxergar o real motivo que nos levou até ali. De forma muito simples, tá? Eu não quero aqui trazer nenhuma fórmula, não tenho a pretensão de trazer nenhuma fórmula mágica, planilhas mirabolantes, mas assim, pensa lá nos seus pais, nos seus avós, a caderneta, pode ser uma planilha de Excel, que fica mais prático, o resultado é mais rápido, mas pode ser um papel mesmo. Você precisa anotar as suas receitas e as suas despesas. Primariamente. Então, eu tenho lá, dentro das minhas receitas, eu sou CLT, assalariado, então eu tenho uma receita mensal.
É mais simples de fazer a conta. Coloca a sua receita líquida, tá? Não coloque a bruta, porque a líquida é que vai realmente girar o seu negócio. É com esse recurso que você vai pagar suas contas, que você vai sobreviver. A bruta tem embutido ali os tributos, outros valores que agregam, né, o seu contra-cheque. Então, a gente não pode se iludir também com a bruta, porque às vezes você se ilude pensando, eu tenho tanto de rendimento por mês. Mas não é bem verdade. Desconta seu imposto de renda, desconta seu INSS e outros descontos que cada um tem o seu em específico. Líquido sobra X. Então, você coloca lá nas suas receitas, X. Se você for autônomo, Débora, eu não tenho uma receita X por mês, eu sou autônomo, cada mês eu tenho um salário, cada mês eu tenho um faturamento. Então, você pega uma média, 6 meses, eu acredito que é uma média bem razoável para você já se perceber e saber quanto é esse faturamento. Anota lá nas suas receitas. Nas despesas, vamos começar pelas básicas. Despesas fixas. Quais são elas? A sua moradia, se você paga aluguel, o seu aluguel. Se você tem uma casa financiada, o financiamento da sua casa. Você tem um carro, ele é financiado, o financiamento do seu carro. Conta de consumo, água, luz, telefone, que todo mês a gente tem que pagar. Então, todas aquelas contas que são fixas, faça sol ou faça chuva, você tem que todo mês honrar com aquele valor. E as despesas variáveis? As variáveis são supermercado, né? Que cada mês você tem uma média, mas cada mês você tem um custo com supermercado. O combustível, para quem tem carro, também você tem uma renda variável, não é uma renda fixa, porque vai depender de vários fatores. O que mais que pode ser variável para você? Pensa aí na sua condição de vida e anota o que é variável. Além das despesas fixas e das variáveis, a gente tem também as eventuais, que aí já começa uma falha no dia a dia. Nós não observamos essas eventuais. Débora, mas o que são essas receitas eventuais? Essas despesas eventuais? É aquele presente de aniversário que você vai ter que comprar naquele mês. Quem tem filhos, é Páscoa, é o chocolate que eu vou ter que comprar esse mês, porque é Páscoa. É Natal, é o presente de Natal. Percebe? Então, são despesas que não são fixas, não são mensais, né? Você não tem, não é mensalmente que você tem ela. Elas não são fixas, elas não são variáveis, mas elas existem na sua vida. E você sabe disso. Então, você tem que considerar também. Tendo posse de todos esses dados, de todas essas informações, você vai conseguir enxergar qual que é o seu padrão de vida. Como assim, Débora? Você somando as suas rendas fixas com as variáveis, elas não podem ultrapassar 60% da sua receita, de 60% a 70%, tá? Eu estou sendo até mais maleável. Existem economistas que arrocham até um pouco mais, eles colocam em 50%. Mas 60% é um equilíbrio muito bom, e para quem está começando, 70%, se você está dentro de 70%, também tá bom. Esse percentual é o seu padrão de vida. Nossa, Débora, eu fiz uma conta rápida aqui, eu recebo 5 e já está dando 7. Então, você já está entendendo que você está fora do seu padrão de vida adequado. Né? Então, tem que olhar suas despesas fixas. Né? A academia é uma despesa fixa. O curso que vocês pagam na universidade é uma despesa fixa. Ela tem um período, ela é temporária, mas ela é fixa enquanto ela existir. Então, olhe para essas despesas fixas e as variáveis e onde você consegue ajustar. Tá? Entendido as receitas e as despesas como um dos itens para direcionar o nosso padrão de vida. Então, a desorganização financeira, né, não ter esses números na ponta da língua, né, de fácil acesso,
ela acaba sabotando diariamente a gente, com pequenas coisas. Porque eu sendo desorganizado, aqui eu vou até chamar um ponto de atenção. Enquanto ser humano, nós temos pessoas com personalidade mais organizadas e outras menos organizadas. Então, existem pessoas que, quando você entra no carro dela, tá um brinco. Outras que você entra, tem que pedir licença, né? De tanta sacola, enfim, porque já é uma característica da pessoa. O armário dela, você abre a porta, algumas pessoas cai tudo em cima de você. Outras, está tudo impecável, organizado, cabide da mesma cor, do mesmo lado, né, faz um closet por cor, enfim. Uma pessoa mais organizada. Então, ela já tem uma facilidade também para organizar a vida financeira. Mas não significa que só quem é organizado, que tem essa característica, que vai ter uma vida financeira próspera. Não é nada disso, tá, gente? Mas facilita. Então, quem tem já essa personalidade de ser organizado, já sai um pouquinho na frente quando a gente fala em organização financeira. Porque hábitos de desorganização na vida, ela reflete em tudo, tá? Quando vocês olharem para o contexto em que vocês vivem, vocês vão verificar que quanto mais bagunçado a vida estiver, quanto mais bagunçada a vida estiver, ela está diretamente ligada ao seu comportamento. Se você sai de casa todos os dias correndo, acorda em cima da hora, joga a mochila e sai atropelado, comendo, é diferente o seu dia quando você acorda, se planeja, toma o seu café da manhã sossegado, vai para o seu trabalho com tempo, né? Então, gente, são detalhes, tá? Esse bate-papo mesmo, coisas sutis que sabotam o nosso dia a dia, as nossas finanças, inclusive, e a gente nem percebe. Vou elencar aqui alguns exemplos para vocês. Quando a gente vai ao supermercado e não faz uma listinha do que realmente a gente precisa. Então, eu saio de casa com uns itens na minha mente, ou para o jantar que eu vou preparar, ou para os alimentos que eu vou, né, a dieta da semana, então eu tenho lá tudo prontinho. Chego no supermercado, as prateleiras são todas convidativas, tem um trabalho de marketing forte ali para induzir a gente mesmo, e é o trabalho deles. Só que nós, conhecedores, principalmente depois dessa palestra de hoje, eu não posso deixar ser sabotada por isso. Vou ao supermercado para comprar XYZ. Não anotei, tá tudo na minha cabeça. Cheio de coisas, o estresse do dia a dia. Faço a compra, chego em casa, a hora que eu vou guardar essas compras, quase a metade do que eu comprei, eu já tenho em casa. Eu não precisava comprar. E o que eu efetivamente precisava comprar, eu esqueci. Aí isso me leva a buscar o que eu preciso de forma urgente, né? Na emergência, na correria, atropelado. Eu não sei a cidade de vocês, como a gente está bem diversa aqui, mas aqui em São Paulo é muito comum nos condomínios a gente ter um mercadinho dentro do condomínio. É legal? Super legal. Quebra mó galho. Só que eu pago por isso. Então, se eu vim do supermercado, de um atacadista, por exemplo, que eu consegui produtos com preços melhores, aqui no mercadinho do condomínio eu vou pagar talvez o dobro ou próximo disso. Então, é o dinheiro que já foi por conta da minha desorganização, né? Outra coisa, cartão de crédito. Ah, mas eu me organizo, que eu passo tudo no cartão de crédito, eu fico com uma conta só. É outro sabotador. Porque eu estou comprando no cartão de crédito pelo limite que eu tenho. E cá entre nós, as instituições financeiras adoram alterar o limite do cartão da gente, não é mesmo? Por quê? Para trazer isso mesmo, essa sensação de poder de compra, para instigar isso na gente. E quem não é organizado financeiramente, vai comprando. Tem limite no cartão, vai comprando. Uma outra dica aqui para falar de cartão e supermercado.
comprar alimentos parcelado no cartão de crédito. Gente, nós vimos lá que ela faz parte das despesas mensais do supermercado. Ela não é fixo porque ela varia, mas ela é uma despesa que todo mês tem. Então, eu vou parcelar o que eu estou comendo hoje, eu vou começar a pagar daqui 2, 3 meses, só que daqui 2, 3 meses eu também preciso me alimentar. Vocês entenderam onde a gente vai entrando nesse ciclo? Que não é um ciclo virtuoso, mas é vicioso, porque vai virando uma bola de neve. Porque nós não nos organizamos. Eu não olhei os meus números, eu não sei a minha capacidade. Qual que é o padrão de vida adequado para mim? Se eu posso comer todos os dias caviar ou se eu tenho que mudar por um ovo. Vocês percebem? Não vou deixar de comer, mas eu vou mudar meu alimento para adequar no padrão de vida que eu tenho hoje. Temporário, talvez? Não, eu sonho em voltar a consumir o caviar como eu tenho feito até hoje, mas momentaneamente eu vou ter que migrar, né, pro contrafilé, que é uma delícia. Mas, sei lá, vou ter que ajustar esse custo para eu me organizar financeiramente e entrar na rota da abundância, que é para isso que a gente foi criado. Além da desorganização, um outro item que acaba sabotando no nosso padrão de vida é o descontrole financeiro. Desorganização e descontrole. Débora, o que é o descontrole? Não é a mesma coisa? Não. Na desorganização, você não conhece os seus números. No descontrole, as suas emoções ditam o que você tem que fazer com o dinheiro. O que é isso? Aí, para você se sentir aprovado, reconhecido, aceito, você acaba descontando tudo isso nas suas finanças. Então, você tem uma dor emocional que não foi cuidada e você supre consumindo, gastando. Quer um exemplo? Eu vi uma plaquinha de promoção. Ah, gente, principalmente nós mulheres. É irresistível você ver essa palavra no shopping, promoção. Aí aquele descontrole emocional, não, porque eu tenho que ficar bonita, porque eu preciso ser, eu quero. Então, olha o que está movendo a gente. Os pensamentos, as emoções de ser aprovado. Ai, todo mundo tem, eu também preciso ter. A gente acaba comprando coisas que a gente não precisa. Pior, às vezes coisas que a gente nem gosta. Ai, tem uma blusinha roxa lá em promoção. Ai, tava tão baratinho, Débora, que eu comprei. Aí você chega em casa, se olha no espelho e fala: ai, roxo não faz parte da minha cartela de cores, né? Não combina comigo. Né? Mas a gente comprou pela emoção, pelo descontrole emocional que acarretou no descontrole financeiro. Essas emoções, elas influenciam a gente a consumir, ela dá uma falsa sensação de compensação dessa dor, entende? Então, naquele momento, você gera uma dopamina no seu cérebro e você sai satisfeito, sai feliz. Só que depois vem a fatura para você pagar. E aí? Como que a gente vai fazer? Né? Então, comprar só porque é baratinho não vale a pena. Vamos prestar atenção nisso também. Então, o padrão de vida inadequado, eu estou com a minha vida financeira desorganizada, descontrolada, e agora um terceiro item para a gente fechar o padrão de vida inadequada, sentindo a necessidade do pertencimento. Gente, todo ser humano, ele quer ser aceito, ele quer ser bem recebido, né? Eu tô aqui hoje, eu cumprimentei vocês com um sorriso, tô feliz, mas eu quero que vocês tenham uma boa impressão minha. Quero que vocês saiam daqui dessa palestra
falando só coisas boas, né? Que foi impactado de alguma forma. Isso é comum, todos nós buscamos isso. Mas a gente não pode se perder no meio do caminho. A gente tem que ter consciência dessa necessidade de pertencimento e a gente administrar isso. Como assim, Débora? Eu participo de um círculo de amizades onde as pessoas elas têm uma renda mensal o triplo da minha. Os hábitos serão os mesmos? Não. Ah, mas se eu não andar com gente melhor, eu nunca vou melhorar. Bingo, perfeito. Você tem que se inspirar em pessoas que estão acima de você. Inspirar, mas não querer ser aquela pessoa. Você ainda não é, você está na caminhada. Então tem que buscar meio se inspirar, entendendo como que você faz isso, como que você conseguiu isso. Essa troca é saudável. Agora, querer imitar, querer ser a pessoa ou as pessoas para pertencerem àquele núcleo, àquele círculo de amizade ou aquele meio, aí você está caindo numa cilada. Padrão de vida inadequado. Está vivendo o que, no momento, não pertence a você, não é da sua vida, tá? Não significa, gente, que fique bem claro, não é que você pode e deve, eu acho super saudável, mas a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo. Então, recapitulando, se eu tenho uma vida financeira organizada, eu sou ciente dos meus números, você acha que eu vou ter essa necessidade de pertencimento, querer imitar o outro para ser igual a ele, ou vou me inspirar nele para chegar até o patamar que ele está? Percebem? Um é consequência do outro. Então, eu me organizo financeiramente, né? Tenho consciência dos meus números, quanto que eu recebo, quanto que eu tenho de despesas. Eu me organizo emocionalmente, então eu tenho que entender o que me desequilibra emocionalmente, que me leva a consumir de forma exagerada ou sem a real necessidade, só para suprir desejo, sabe? Só para liberar dopamina, ocitocina, só para ficar feliz por alguns instantes e depois penar uma vida toda. Então, eu tenho que prestar atenção nisso também. E na necessidade do pertencimento. Estar inserido em meios melhores, porém de forma consciente. Então, um outro exemplo, eu vou para a academia Y, porque lá é melhor, porque lá só vai os tops, porque lá só tem os gatinhos, meninas. Ok, muito bom ir lá. Mas a academia do lado da sua casa, ela pode oferecer os mesmos equipamentos, a mesma massa muscular e você vai pagar um pouquinho menos. Então, durante um período, até você se adequar, que tal você migrar para mais adequada ao seu padrão de vida atual? Tá? Então, são só reflexões, são só alguns exemplos. A gente poderia ficar falando horas aqui, porque tem muita coisa que a gente faz no dia a dia. São coisas simples, tá? Percebem? Até agora eu não tô falando nada mirabolante. É a rotina, é o dia a dia. Que a gente, de forma. Porque a gente fica muito no piloto automático. Então, a gente é levado por isso, porque a gente não se percebe. Nós não estamos presentes e atentos ao que está acontecendo. Um outro item que também nos leva ao endividamento é a ajuda irresponsável. O que é isso, Débora? É querer ajudar as outras pessoas além do nosso limite. Ah, mas eu sou assim, eu não consigo falar não. Me pedem, eu não consigo não atender. É meu pai, é minha mãe, é meu irmão, que normalmente é um familiar, tá? É alguém que a gente tem um sentimento carinhoso, de amor. E, gente, é genuíno, eu não tô falando que não é para você ajudar. Pode ajudar e deve ajudar. Um dos princípios da abundância é a generosidade. Então, se eu tenho em abundância, eu tenho que seguir, é um princípio. Eu tenho que ajudar, né, para me manter abundante. Porém, eu não posso
Oferecer ajuda ou ajudar de forma irresponsável. Se eu não tenho nem para mim, por que que eu vou emprestar para o outro? E aqui, emprestar de todas as formas. É recurso em espécie mesmo, é emprestar um nome para a pessoa fazer o empréstimo. Se a pessoa não consegue fazer o empréstimo no nome dela, é porque a vida financeira dela foi para o saco faz tempo, né? Desculpe a palavra aqui, mas se vocês concordam? Então, você vai e empresta o seu nome. A essa pessoa paga 1, 2 meses, o terceiro mês ela já não consegue pagar mais, porque ela já pediu um empréstimo, porque ela já não conseguia suprir a necessidade básica do dia a dia dela. Aí você foi e emprestou o seu nome. A sua vida tá justa, porque existem 2 perfis de endividamento, né? O que é endividado realmente e o sobrevivente. Então, às vezes, você nem está endividado, você consegue comprar e pagar, mas ali no limite, não sobra um centavo. Então, você é o sobrevivente. Recebe e gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. Aí vem uma ajuda irresponsável. O que acontece? A pessoa não consegue pagar e você está com esse BO na mão. Seu orçamento já está justo, você acha que você vai conseguir continuar com esse pagamento? Pouco provável. Cartão de crédito. Ah, mas fulano me paga. Não, ele paga direitinho. Empresta seu cartão de crédito. O mês que vem ele foi mandado embora. E aí? O cartão de crédito de quem é? É seu. Então, gente, tem uma frase que eu gosto muito e eu quero deixar para vocês essa noite. Dinheiro que não pode ser doado, não pode ser emprestado. Tá? E o dinheiro da forma mais genérica possível. Nome, o cartão de crédito, porque é dinheiro, ok? Você está emprestando o seu dinheiro. Se você não tem condição de ficar sem aquele recurso, não empreste. Vai doer? Vai doer. Mas por isso que você tem que estar forte, voltando lá no padrão, organizado financeiramente. Você sabe os seus números. Meu amigo, meu pai, meu irmão, sinto muito, eu não posso. Eu posso te ajudar de outra forma, dando orientação, dando apoio, buscando ajuda, né? Você pode apoiar emocionalmente a pessoa, mas se você não tem recurso, não seja responsável e não libere. E fixa bem essa frase: dinheiro que eu não posso doar, eu também não posso emprestar. Combinado? Vamos lá para o terceiro item, que a hora não para de passar. Meu Deus, 7h15 já. Imediatismo. Bom, o imediatismo eu não preciso nem discursar muito, né? A gente vive essa era pós-moderna, tudo é para ontem. Tudo é para ontem. A gente não consegue esperar nada para resolver depois, para resolver com calma. Então, nessa ânsia de suprir as necessidades, porque normalmente são necessidades, são coisas genuínas, mas eu não me planejo. E eu, no imediatismo, naquela ânsia de resolver tudo de forma para ontem, eu financio a casa própria, eu financio o meu carro, eu marco o casamento. Vocês percebem? Eu estou colocando exemplos mais simples do dia a dia, mas existem muitas outras formas que a gente faz de forma imediata, né? Que não tem necessidade. Vamos dar um passo de cada vez? Vamos fazer uma coisa primeiro, resolveu aquilo, já está dentro do meu padrão, já está dentro daqueles 60%, 70% da minha receita? Vamos fazer outro? Porque se você não gerou mais receita, você não pode consumir mais, né? Então, o consumismo não está atrelado só à redução de despesas. Você tem que aumentar sua receita também. Se você não conseguiu capacidade para gerar outras fontes, eu não posso criar outras despesas. Então, eu tenho que me planejar para eu conseguir atingir todos os meus sonhos, que são válidos, são genuínos, a gente precisa sonhar, né? Porque sem sonho não tem motivação para viver, não tem o tintim para vibrar, porque a gente vibra quando a gente conquista, quando chega ao pódio. Então, os sonhos são importantes. Mas o que eu tenho que fazer com sonhos? Planejá-los. Nessa mesma planilha, quando eu tiver o meu diagnóstico, enxergar o meu padrão de vida e tentar me adequar nele, eu
Paralelo, na outra aba, eu coloco os meus sonhos. Por que que eu vou me organizar? Por que que eu vou estipular meu padrão? Porque eu tenho sonhos. E se eu tenho sonhos, eu tenho que buscar uma forma de alcançá-los. Por isso que a gente orienta, quando nós falamos de educação financeira, a separar 3 tipos de sonhos: o de curto, o de médio e o de longo prazo. Por quê? O de curto prazo é aquele que vai continuar te dando gás, motivo para sonhar, porque você vai celebrar de forma muito mais rápida. Ele vem suprir até um pouco o imediatismo. Um exemplo de sonho de curto prazo. Nossa, tem um restaurante perto da minha casa, caríssimo, mas eu morro de vontade de ter um jantar, de participar de um jantar, a levar a minha família para um jantar lá. Um sonho que não está tão distante se você se organizar. Então, se você coloca ele com uma meta alcançável, daqui 2, 3 meses, você conseguiu ir lá com a sua família, celebre, vibra. Isso vai te dar gás para você continuar sonhando e buscando, porque se você ficar nessa neura de só ficar cortando gastos, só cortando gastos, a gente vai entristecendo, a gente vai se definhando, porque a sensação que a gente vai liberar no nosso corpo é: eu só trabalho para pagar conta. Eu não faço nada de bom nessa vida, eu não usufruo de nada. Aí a gente vai ficar olhando para o lado, porque a grama do vizinho sempre é mais verdinha do que a nossa. A rede social, então, gente, é perfeita, é linda, só tem coisas belas, boas, os melhores carros, os melhores presentes, né? Aí entra aí também um outro tema, a ostentação. Porque o rico, quem tem a mentalidade abundante, o dinheiro dele é para multiplicar, não é para ostentar. E a gente fica vendo essas coisas nas redes sociais. Gente, não se enganem. Ou o recurso vem muito fácil, porque daí a pessoa não valoriza, porque nós que estamos aqui, numa terça-feira, 7h20 da noite, pré-aula, já trabalhou o dia todo, cansado, a gente não vai jogar o nosso dinheiro no lixo. A gente quer, por isso que a gente está aqui, é multiplicar, é aprender a multiplicar o nosso dinheiro, certo? Não entrar naquela estatística que a gente apresentou no início da apresentação. E se nós estivermos lá, estou apresentando aqui ferramentas e meios para vocês saírem de lá, porque tem sim solução. A abundância, ela é disponível para todos. Todos nós nascemos para ser prósperos, certo? O que a gente precisa? Fazer a nossa parte, entrar em ação. Passando algumas dicas aqui hoje. Organize-se financeiramente. Coloque ordem nas suas emoções, não deixe ela ditar os seus comportamentos. Não fique em rodas que exigem muito de você, além do seu padrão atual. Não ofereça ajuda irresponsável, não dê ajuda financeira de forma irresponsável. Diga não, ajuda de outra forma. Não caia na cilada do imediatismo e da ostentação, não se iluda com ostentação. Ah, Débora, mas eu vejo um monte de gente rica ostentando carros de luxo, bolsas de marca, lugares maravilhosos. Eu também vejo. Mas não se iludam. Já dizia o sábio Salomão, é melhor o fim do que o início das coisas. Essas pessoas só estão iniciando a jornada próspera delas. Será que elas permanecerão se continuarem assim, se não mudar essa mentalidade? Não preciso falar, mas a gente tem N exemplos de pessoas que chegaram no topo e não se mantiveram. Por quê? Porque não se estruturaram. Quantos já levaram o prêmio milionário da Mega Sena e estão pobres, mendigos na rua hoje? É só ler os noticiários. Então, gente, a questão aqui não é o quanto de dinheiro, é o como eu administro esse dinheiro.
Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Gente, isso é um princípio bíblico, mas é um princípio milenar de prosperidade financeira também. Se eu não sei administrar o pouco, eu não saberei certamente administrar o muito. E é por isso que acontecem essas histórias que eu citei para vocês. Hoje está ostentando, hoje tem muito. E amanhã? Eu prefiro o fim do que o início das coisas. Vamos passar mais um pouquinho. Aqui, o que a gente falou também está muito ligada com a escassez e a abundância. A escassez e a abundância da mentalidade, tá, gente? Então, é um processo, tudo é um processo. Eu não vou sair do 0 a 1 milhão da noite para o dia. Eu tenho que ir mudando. Enquanto eu não me organizo, enquanto eu não cuido das emoções, eu estou nessa mente ainda de escassez, né? Onde tudo é difícil, onde nada é para mim. Ah, minha família sempre foi assim. Eu cresci ouvindo que dinheiro não dava em árvore, então é difícil mesmo. Eu também cresci ouvindo que dinheiro não dava em árvore. Só que quando eu comecei a trabalhar, já na minha juventude, em instituição financeira, que minha carreira quase toda foi em instituição financeira, eu atendia agricultores que plantavam limão, manga, laranja. E aí, dinheiro não dá em árvore? Ah, dá, e dá muito dinheiro. Então, assim, gente, quebrem, mudem essa mentalidade, tirem essas crenças limitantes, amplie o olhar, amplie para uma mentalidade de abundância. A mentalidade de abundância não é aquela milionária, é aquela que vê infinitas possibilidades. Ela não conta dinheiro, ela vê oportunidades, ela multiplica, ela não usa o verbo gastar, ela usa o verbo multiplicar, porque tudo é investido. Ela multiplica esse recurso, ela usufrui desse recurso e ela transborda esse recurso no meio onde ela vive. Aí eu não vou estar fazendo uma ajuda, né, de forma inconsciente, inconsequente. Aí eu estou transbordando na vida do outro. E quando eu transbordo, eu não transbordo só recurso financeiro, eu transbordo a minha mentalidade de abundância. Então eu vou orientar, eu vou ensinar, eu vou mostrar outras rotas e outras possibilidades de enxergar a vida e administrar o dinheiro. Então, gente, sair do piloto automático é tudo isso, é olhar para vocês, para dentro das finanças de vocês, com clareza e entender quais são as suas prioridades. Por isso que o tema da palestra é esse. Não esqueça as suas prioridades, porque as minhas são uma, as de vocês, cada uma é outra, é foro íntimo. Cada um tem um sonho e tudo é válido, tudo é genuíno. Mas a gente tem que fazer isso de forma assertiva, de forma clara, para não ser engolido pelo piloto automático e virar estatística. Dizer sim ao que realmente importa e não ao que drena a energia e o dinheiro. Uma pergunta simples de se fazer quando você estiver diante de um consumo, tá lá, preciso comprar isso. Pare e pensa nas suas prioridades. Isso me aproxima ou me afasta do que realmente importa para mim, dos meus sonhos, né? Então, para ficar um pouco mais didático, eu tenho um sonho de viajar para os Estados Unidos. Eu quero conhecer os parques da Disney, eu quero viajar com a minha família para lá. É um sonho genuíno? Sim, é o seu sonho, válido, ok. Como que eu vou fazer para chegar lá? Um planejamento. Ele está no médio, está no longo prazo? Cada um vai saber de acordo com o recurso que tem. Porque quando eu fraciono... um outro detalhe. Quando eu sonhar, coloque com muita clareza esse sonho, sabe? Eu sonho com uma casa de 2 andares no condomínio X, Y. Quanto custa essa casa hoje? Coloca o valor dela lá no seu sonho. Eu sonho em viajar com a minha família para Disney. Quanto custa essa viagem hoje? Coloca o valor dela lá. Por quê? Você vai conseguir fracionar, desmembrar isso por ano, mês, dia. Aí você vai conseguir enxergar e ver que o sonho é palpável,
que você consegue, entendeu? Então, o prazo vai depender do recurso de cada um. Então, não tem limite, não tem certo, não tem errado. Tem o que você estabelece como sua prioridade. Ah, mas eu quero ir fazer essa viagem antes dos 50 anos. Então, 50 anos é um prazo para você. Então, faça a sua conta até os 50 anos, entenderam? Então, para vocês se perguntarem diante do gasto, eu tenho esse sonho de ir para a Disney. Estou de frente de uma oportunidade para fazer um curso de inglês. Isso vai me aproximar ou vai me afastar do meu sonho de ir para a Disney? Bom, lá na Disney eles falam inglês. É importante que eu conheça um pouco a língua para eu usufruir mais das oportunidades, né, da experiência que eles oferecem. Então, isso vai me aproximar. Então, já é um gasto, mas com propósito. Você não está gastando por gastar. Ah, porque eu quero fazer inglês, porque eu preciso fazer inglês. Não. Quando você tem um propósito, esse curso de inglês, ele vai ser muito melhor absorvido, porque já está aqui no seu cérebro. Eu estou fazendo porque eu vou para a Disney um dia com a minha família. Então, eu estou aprendendo para a minha experiência se tornar muito mais rica quando eu estiver lá com eles. Entenderam? Então, gente, é isso, é mentalidade, tá tudo aqui. É sair dessa mente limitada de escassez para uma mente abundante. Como que eu consigo fazer essa transferência? Lá atrás, no início, me organizando. A primeira coisa é você ter clareza dos seus números, do seu padrão de vida, e a partir daí vai se ajustar. E vai por mim. Daqui a uns dias, o 13º salário, vocês não vão usar ele para gastar, vocês vão usar eles para investir. O verbo gastar, ele vai ser substituído de forma automática no cérebro de vocês para investir. Então, vocês vão sair do devedor, do endividado ou do sobrevivente para o investidor, para o aplicador. Daí entra uma outra era para como multiplicar, exponenciar e alcançar altos ganhos, né? Com prazo de tempo. Já indo para o final, eu coloquei essas 3 frases aqui para vocês mentalizarem bastante. Quando você sabe das suas prioridades, até o seu dinheiro encontra o caminho certo. Dizer não para o que te afasta é dizer sim para o que te constrói. E toda escolha financeira é um sim para um algo e um não para outro. Não tem fórmula mágica, não tem milagre, é simples assim. Então, galera, como reflexão final aqui desta noite, como estão os seus gastos? Eles estão adequados com o seu padrão de vida? Que tal começar hoje essa transformação? Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu estou aqui à disposição. Se vocês quiserem continuar essa jornada transformacional, vocês me encontram nesses canais. Pode me chamar para bater um papo, para ajudar essa caminhada de vocês. Estou aqui com o coração aberto, com muita leveza, com muita vontade de multiplicar, né, esse conhecimento que eu tenho e ajudar outras pessoas a terem uma vida próspera, de abundância e viverem de forma plena e feliz, que é para isso que a gente veio a esse mundo. Tá certo? Nossa, eu vi aqui no bate-papo, eu não consegui acompanhar, tá, gente? Porque ou eu ficava, como que é aqui, não deu tempo de eu ler. Ah, que legal que tá fazendo sentido para vocês. Que bom, gente. Gratidão. E é isso. Eu vou voltar de novo aqui os meus dados, se vocês quiserem anotar aí, me chamar aqui no Instagram, pode me adicionar. É o @Dé_Salvino. Esse é o meu e-mail, debora.barreta@yahoo.com.br e meu LinkedIn, tá bom? Muito grata pelo tempo de vocês. Ah, tá, tem uma pergunta aqui sobre o certificado. Aí vocês vão ver na instituição, tá? Com a instituição de vocês. Não tem lista de presença, mas a instituição, ela tem as orientações e vai ter certificado sim, tá bom? Da palestra. O que mais que eu consigo responder aqui? Obrigada, que bom que você achou coerente, que fez sentido. Esse é o objetivo, gente, de forma simples, não tem milagre, não tem economês, tem o papo reto, né?
O aumento da Selic contribui muito para o endividamento, por isso que a gente tem que ficar atento. Olhe os seus números, é o diagnóstico que vai fazer toda a diferença na sua vida. Tá bom, gente? Com certeza, eu também quero a próxima. Adorei estar aqui com vocês. Não estou conseguindo ler o nome de todos, tá? Porque é uma mensagem atrás da outra, é muito rápido. Mas eu estou muito grata, muito feliz por essa oportunidade. Que bom que fez sentido para você também, Fernanda. Eu já divulguei meus dados. Quer que eu coloque novamente? Vou pôr aqui novamente meu Instagram, meu LinkedIn e o meu e-mail. Estou esperando por vocês na próxima. Poderíamos fazer uma por mês. Pode ser, eu topo. Topo sim. Vamos lá, estamos juntos. É uma boa ideia. Eu acredito que vai ficar. A Simplicity, eles têm uma plataforma no YouTube e eles deixam salvo, eles vão deixar gravada a palestra lá. Então, depois vocês podem multiplicar assim, né, encaminhando o link para os seus pares, assistindo na família. É uma reunião bem interessante. Chamar os familiares e assistirem juntos e fazerem um planejamento, né? Porque quando a família tem a clareza do nível de vida, de onde ela está, né? Qual que é o padrão que a gente tem hoje? Qual que é o padrão adequado? Onde nós deveríamos estar? Onde nós gostaríamos de estar? Esse é um exercício fundamental. Gente, não vou tomar mais o tempo de vocês. Muito, muito, muito grata. Já falei aqui da lista, Jaqueline, não tem lista de presença, tá? E o certificado vocês vão verificar na instituição de vocês, ok? Isso, ela que a secretaria, né, da faculdade, aí eles estão capacitados para orientá-los. Obrigada, boa noite, gratidão, Deus abençoe, bons estudos. Até breve. Tchau, tchau.